Pegando aqui mais um livro para falar. Eu vou fazer um comentário breve. Um livro de Adam Smith, né? O pai da liberdade econômica. Ele diz aqui a teoria dos sentimentos morais. Esse talvez seja os dois livros mais famosos de Adam. A riqueza das nações e esse aqui é a teoria dos sentimentos morais. É muito interessante isso aqui porque eu vou ler um pouquinho. É um ponto, um ponto de vista filosófico da obra de prima de Adam Smith. Os interesses especulativos do autor se concentravam na busca de uma resposta à questão: de que modo o homem, como indivíduo ou como espécie, chegou a ser o que é, e em mostrar a condição atual do homem como resultado de alguns fatores, poucos e simples. Olha que interessante aqui. Ele coloca a condição do atual do homem, toda evolução, com fatores poucos e simples. É interessante, né? Não fala a nível de simplicidade, de ser simplório, fala de ser simples. As duas partes do seu sistema são a teoria dos sentimentos morais e a célebre riqueza das nações. A primeira, teoria dos sentimentos morais, pretende reduzir a conduta moral dos homens a uma fonte única. Seu princípio fundamental é que o objeto primeiro de nossas percepções morais é representado pelas ações dos outros homens, que nós julgamos segundo a nossa capacidade maior ou menor de simpatizar com elas. Em segundo lugar, que nossos juízos morais sobre nossa própria conduta são apenas aplicações dos julgamentos que já fizemos da conduta dos outros e que elevamos à categoria de deveres. Ou seja, interessante como ele coloca no primeiro ponto como o desenvolvimento do ser humano, os fatores são pouquíssimos os detalhes, né? São poucos detalhes extremamente simples, né? Então ele coloca a teoria de sentimento como a capacidade de você julgar, né? Como dizer, quando uma fonte única. Seu princípio é que o primeiro objeto, primeiro de nossa percepção, é a revelação dos outros. Seja, nós se desenvolvemos moralmente julgando os outros, analisando. Então, se puder botar uma sociedade onde se tem um baixo nível moral, muitas vezes uma capacidade de subjugar a moral dos outros, expor a vida do outro para poder evoluir moralmente. Isso seria uma possibilidade, né? Então, assim, essa capacidade de você julgar o outro é segundo a capacidade. É interessante isso aqui, porque ele coloca a primeira de reduzir a conduta a uma fonte única, ou seja, a capacidade de você olhar como o comportamento do outro e tomar o que tem de melhor ou pior. Seria algo simplérrimo, extremamente simples, que até uma criança ou pré-adolescente poderia se desenvolver se tivesse capacidade de observar. Seu princípio fundamental é que o objeto primeiro das nossas percepções morais, ele se chama de percepção, como se fosse um sentido mesmo. Não sei se está certo. É representado pelas ações dos outros homens, se nós julgamos segundo a nossa capacidade maior ou menor de simpatizar com elas. Ou seja, quem poderia ser acompanhar um desenvolvimento moral? Um professor, um pai, uma mãe, uma sociedade, uma cultura. Ele é algo interessantíssimo, que ele coloca o fator pouco, é o fator simples e pouco, ou seja, não existe fator mais nada muito complexo no desenvolvimento moral, e talvez vá de encontro a essa questão, essa questão aqui, a questão do paralelo com o Nelson Rodrigues, digamos assim. Eu não pensei muito bem em fazer esse vídeo, mas você poderia botar uma questão em primeiro lugar, se a capacidade de julgar, os homens que nós julgamos, a capacidade de desenvolvimento moral, da percepção moral, seria a capacidade de julgar o outro, um rebaixamento moral diante da sociedade seria uma capacidade de um grupo de pessoas, de uma cidade, de um psiquiatra, estudar e, de certa forma, julgar para poder evoluir
afinar a capacidade de percepção moral, de julgamento alheio. Isso aqui seria uma coisa um quanto perigosa. Até o que pode estar por trás é um interesse financeiro. Você pega uma sociedade para julgar, para poder se desenvolver. Então, isso aqui colocaria colocaria em xeque, por exemplo, que o ser humano depende do seu meio para desenvolver, né? Ou seja, ele coloca a culpa no ser humano, né? Se você tem a capacidade, se uma criança tem a capacidade de observar, se desenvolver moralmente e aprender com o que é certo e o que é errado, com pouquíssimas pessoas que ela conhece, e julgar a partir dessas poucas pessoas, dessa análise simples, perceber onde é que está o caminho para o desenvolvimento moral e desenvolvimento moral através de percepção visual, desenvolvendo assim a capacidade de equilíbrio e raciocínio, você teria uma mudança no paradigma da sociedade socioconstrutivista, né? Ou seja, o meu dever como ser humano, ou a minha capacidade, ela é minha, ela é pessoal. Ela não passa pelo controle do Estado, não passa pelo controle de uma família, do grupo de pessoas, seja qual for, né? Mas o julgamento que eu faço do outro, ele não é para denegrir, ela é para fazer parte da minha evolução moral. E quando você faz um paralelo de Adam Smith com Nelson Rodrigues, na verdade ele teria uma questão muito interessante quando ele escreve aqueles 100 contos da vida como ela é. Ele estaria trazendo, de certa forma, a consciência, um consciente coletivo voltado para a questão moral mais simples que existe, que é a questão da vergonha sexual, da questão libidinosa, né? De uma maneira muito... Até que os textos são pequenos, o título é objetivo, extremamente simples, ele escreve pouco, e também de maneira simples, mas é extremamente complexo a maneira como ele escreve, a maneira como você enxerga, como você traz o inconsciente, como você cria uma percepção realmente do que é a questão moral, baseado no julgamento da história de terceiros, da história de outros. Tudo baseado na questão de relacionamento, de sexo, de sensualidade, de desejo, de libido. Então, como é interessante, como normalmente duas pessoas não têm nada a ver, mas essa questão da teoria de sentimentos morais tem muito a ver com Nelson Rodrigues, que é um recifense que morou no Rio muitos anos. E realmente o texto dele é extremamente um pouco simples, mas extremamente complexo a maneira como ele faz você perceber que ele usa textos, contos, para fazer você julgar o próximo, né? Agora, existe uma questão simples, né? O julgamento moral, você está julgando o outro, mas para você tomar consciência, você tem que ser desmoralizado, nem que seja diante de você mesmo, ou diante de uma tela de celular. Então, essa questão aqui, no momento que você julga o comportamento do outro, você vai estar na frente com um espelho para que você perceba o que é certo e o que é errado. Então isso botaria em xeque porque uma sociedade aceita ser o que é e porque uma pessoa também não aceitaria viver numa sociedade que teria tal comportamento. Porque isso causa tanto problema, né? Você teria aqui um julgamento, um juízo de moral vindo que seria uma responsabilidade nossa, a nossa conduta, né? Então isso muda um pouco essa questão que existe hoje, que se chama uma sociedade, botar instituição, botar fatores históricos dentro de uma questão que, na verdade, quem resolve é o próprio ser humano. Agora, interessante, assim, como fatores poucos e simples resolvem essa questão.